A decisão sem precedente do Papa Francisco de expulsar cardeal de residência do Vaticano. Cardeal americano faz parte de um setor clérigos ultraconservadores que se opõem aos planos de Francisco de reformar a Igreja Católica. O cardeal americano Raymond Burke criticou abertamente o Papa Francisco, foto e jet imagens. O Papa Francisco decidiu expulsar o cardeal americano Raymond Leo Burke, que é abertamente crítico da sua gestão da sua residência do Vaticano e cortar seu salário. Burke faz parte de um grupo de conservadores americanos que há tempo se opõe aos planos do Papa de reformar a Igreja Católica. Uma fonte do Vaticano disse à BBC que o Papa Francisco ainda não concretizou o despejo do eclesiástico de 75 anos. Essa fonte acrescentou que a decisão não pretende ser uma punição pessoal e se baseia na crença de que uma pessoa não deve desfrutar de privilégios cardeais enquanto critica o chefe da Igreja. Estabeleça um novo precedente. O Papa Francisco nunca tinha tomado essa medida contra o líder sênior da Igreja. Fotos e imagens. Ainda assim, a medida é sem precedentes da era Francisco, disse Christopher White, um conservador do Vaticano que escreve para o jornal americano National Catholic Report e a BBC. Geralmente, os cardeais aposentados continuam a residir em Roma depois de deixarem o cargo e muitas vezes permanecem ativos nas liturgias papais e nos deveres cerimoniais, explica White. Nesse sentido, indicou que despejar alguém do seu apartamento do Vaticano abre um novo precedente. White observou que a decisão poderia provocar uma reação significativa e aprofundar as divisões entre o Vaticano e a Igreja Americana, onde já existe uma fragmentação. O cardeal Burke ainda não comentou o assunto. A BBC entrou em contato com seu escritório, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem. O Papa revelou a sua intenção de tomar medidas contra o cardeal entre uma reunião com chefes de gabinete do Vaticano da semana passada. Tensão máxima da Igreja. O Papa mantém um pulso tenso com eclesiásticos mais radicais, fotos e imagens. A frustração de Francisco com seus detratores americanos que têm uma visão mais tradicional e ou conservadora sobre várias questões parece estar chegando ao seu auge. No início deste mês, ele demitiu Joseph Strickland, um bispo conservador do Texas, que criticou suas tentativas de levar a Igreja a posições mais progressivas sobre o aborto, o direito dos transgêneros e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A demissão ocorreu após uma investigação da Igreja sobre a gestão da diocese. Poucos meses antes, o Papa informou aos membros da Ordem Religiosa Jesuíta em Portugal que havia uma atitude muito forte, organizada e reacionária no braço americano da Igreja que ele descreveu como atrasada, segundo o jornal britânico The Guardian. As tensões com o cardeal Burke, nomeado pelo Papa Bento XVI, têm crescido há quase uma década. A situação do cardeal Burke parece resultar no seu distanciamento gradual do Papa, disse White. Aparentemente, o Papa percebe que Burke promove um culto à personalidade centrado no tradicionalismo ou ideias retrógradas. A sua atitude parece ter como objetivo limitar a influência de Burke, cortando seus laços com Roma. Michael Matt, colunista do jornal católico conservador The Remnant, escreveu que recente ação contra o cardeal Burke
mostra que Francisco está cancelando prelados fiéis que oferecem cobertura hierárquica aos linhadores pró-vida, pró-família e pró-tradição. Ele acusou o pontífice de submeter seus críticos ao isolamento forçado. Quem é o cardeal Burke? Burke representa a facção mais conservadora da Igreja Católica, voto gente bases. Raymond Leo Burke é um dos oponentes mais ativos do Papa dentro da Igreja Católica. Seguidor restrito das diretrizes do catolicismo, Burke chegou a dizer ao ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, quando era candidato presidencial, que não poderia receber a comunhão porque já havia expressado seu apoio ao aborto. O cardeal dedicou grande parte de sua vida ao estudo das leis da Igreja e que quer garantir que seja aplicada com rigor. Ele acrescenta que este Papa está brincando perigosamente com a tradição cristã de 2000 anos e até ameaçou repetir um ato de correção contra Francisco. Seria uma medida muito usada, extremamente comum, algo que não acontece há séculos. O cardeal mora em um grande apartamento perto da Praça de São Pedro, em Roma, de onde lidera a sua operação para promover o que chama de claridade doutrinária. Os dois entraram em confronto há 6 anos por causa da demissão do líder dos Cavaleiros de Malta, uma congregação religiosa do século XI, depois de ter sido descoberto que o ramo de caridade da ordem tinha distribuído preservativos em Mianmar. Burke juntou-se aos seus pares conservadores da publicação de uma declaração de verdades em 2019 que descrevia a Igreja Católica como desorientada e confusa sob a liderança de Francisco, argumentando que a instituição se tinha afastado dos ensinamentos fundamentais sobre divórcio, contracepção, homossexualidade e gênero. Além disso, discordou da promoção das vacinas contra a Covid feita por Francisco. O Papa rebaixou o cardeal Burke dentro da hierarquia eclesiástica e transferiu-o para posições com menos influência ao longo dos anos.